Há uma oração que é intercessória, há uma oração de confissão, há uma oração de louvor. Também, às vezes, numa mesma oração, você tem todos esses elementos, né? Exaltação, né? Confissão, intercessão, pedidos. E a gente pode saber muitas coisas a respeito de oração. E eu acredito que todos aqui, a maioria aqui, saiba muitas coisas sobre orar. Né? A gente também não... A gente, com o tempo, a gente vai assimilando, né? Vai aprendendo a orar. No início a gente está mais tímido, não sabe às vezes como falar, e depois a gente vai melhorando. E também acontece da gente perceber que a gente acaba, sem querer, aprendendo, vendo outros orarem. E assimilamos aquelas palavras, aquele linguajar, né? E a gente acaba imitando mesmo, sem perceber, a gente acaba assimilando aqueles padrões e repetindo aquelas mesmas palavras, de alguma maneira como se tivesse no script, faz parte a gente fazer aquilo. A gente busca fazer de todo o coração, mas ao mesmo tempo nos vemos muitas vezes limitados por aquelas palavras com que acostumamos a falar. E a reflexão de hoje é a respeito disso. A pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, já faço já, mas a gente vai explorar um pouquinho, é: o que orar significa para você? E o que será que significa oração para Deus? O que oração é para você e o que significa oração para Deus? Antes de entrar nesse tema, eu queria usar uma analogia aqui. Todos nós acompanhamos ano passado as inúmeras manifestações pelo país, as passeatas, muita gente ia nas ruas para protestar contra a política no país, a maneira como os políticos tratam o povo de forma desrespeitosa, não dando ouvidos ao clamor da população por uma política pública mais efetiva, mais eficiente, por não só reajuste de passagens, mas a tantas coisas, né? A gente percebeu que os protestos não tinham como foco só a passagem de ônibus. Ela foi um dos assuntos, talvez um assunto, foi um estopim, mas na verdade o grito do povo que levou tantas pessoas às ruas foi a insatisfação como os políticos, os governantes têm lidado com as necessidades, né, estando alheios muitas vezes às necessidades do povo. Às vezes governando em função de poderosos, mas não governando para o povo. Né? E nós somos em ano eleitoral e a gente se depara, né, com aquelas propagandas eleitorais, já estamos cansados do mesmo, sabemos que muitos estão ali falando bonito, falando com um sorriso nos lábios, mas que depois que é eleito não faz nada daquilo. E a gente fica se sentindo um palhaço, realmente, porque eles prometem e não cumprem, porque eles buscam os seus próprios interesses, porque eles só sabem fazer promessas. E a gente está falando deles que fazem promessas, que buscam seus interesses, que prometem e não cumprem, mas nós somos iguaizinhos quando oramos. Nós falamos muitas coisas, fazemos discursos bonitos, discursos ensaiados, mas, infelizmente, muitas das vezes não passam os discursos. Eu não estou aqui apenas falando que eu ou você não cumprimos com aquilo que nós falamos. Muitas vezes não cumprimos mesmo, mas por que nossos discursos são tão ensaiados? Por que repetimos aquelas palavras como se estivessem num script? E às vezes aquela oração não brota do coração, de um coração contrito de verdade. Não são totalmente espontâneas. Porque às vezes a gente se acomoda a uma religiosidade vazia e não a um relacionamento de pai e filho, onde há espaço para o desabafo,
para falar palavras, às vezes, aparentemente sem sentido, mas de todo o coração, onde a gente se desnuda diante de Deus, reconhece a nossa pequenez, prometemos menos, mas nos entregamos mais. Às vezes a gente critica os católicos, né? Porque eles rezam, a gente ora, né? Eles repetem aquelas palavras, mas às vezes a gente reza também. A gente não percebe, muitas das vezes as nossas orações são rezas. São aquelas ladainhas. E antes da gente repetisse palavras prontas, mas de todo o coração, do que a gente falar palavras não repetidas, mas repetidas. O que significa uma verdadeira oração, então? Voltamos à pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, à luz desse texto, que significa perder para Deus. Oração significa perder para Deus. E o que você quer dizer com isso? Perder, uma palavra tão negativa, né? Falando de oração. Porque antes de você querer ganhar alguma coisa através da oração, você querer vencer, ser vitorioso, ou ser abençoado, você precisa perder. Você precisa reconhecer que na oração não é uma queda de braço entre você e Deus e que você vai vencer Deus. Mas de que se você for vencido por Deus, de que se você reconhecer que Ele é o Senhor, é Ele que decide, é Ele que manda, se você reconhecer quem Ele é e quem você é, a sua pequenez diante da grandiosidade, do amor, da soberania, da santidade de Deus, aí você vai orar como convém. Aí nós, e eu me incluo nisso, nós vamos orar como Deus deseja. Um coração arrogante, um coração que se exalta, um coração orgulhoso, um coração que se relaciona com Deus como se fosse um gênio da lâmpada, ou como se ele fosse apenas aquele que vai legitimar nossas ambições egoístas, não é um coração que está orando de verdade, mas um coração que ora. É um coração que, antes de qualquer coisa, reconhece quem é e reconhece quem Deus é. É que nem no jogo de xadrez. Chega aquele momento em que um dá o checkmate. Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente dá checkmate em Deus, coloca Deus contra a parede, quer dizer, não, Deus, agora é contigo. Né? Quase botando ele contra a parede, como se ele fosse obrigado a fazer o que nós queremos. Às vezes, os nossos pedidos a Deus, que são legítimos, se tornam um checkmate contra Deus. Mas que não sejamos assim, que não barganhemos, que não queremos tirar vantagem, mas que reconheçamos quem é Deus. Para orar, precisamos saber quem é Deus. Em Josué 5, de 13 a 15. Vamos abrir esse texto? Josué 5, de 13 a 15. Josué 5, de 13 a 15. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Muitas das vezes na caminhada da vida, nas batalhas da vida, quando estamos entrando em terrenos que não conhecemos,
nós confundimos Deus com um inimigo e às vezes parece que Deus está tramando contra a gente. Não reconhecemos o agir de Deus nas situações e chegamos a perguntar: o Senhor está por mim ou contra mim? Às vezes a gente não entende a maneira como Deus age, a maneira como Deus se apresenta a nós. Muitas das vezes nas nossas orações nós fazemos isso. Mas Deus nos chama a reconhecer que Ele é Senhor. E a estarmos antes de qualquer coisa descalços diante dEle, para entrarmos na sua presença. Não confundamos Deus com os nossos inimigos, como um homem qualquer. Não tratemos Deus como o nosso coleguinha, mas de nos descalcemos os nossos pés ao chegar à presença dEle. Que possamos nos desnudar e falar: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer com esta situação, eu não entendo os seus propósitos, eu não sei se o Senhor vai fazer a minha vontade, ou a vontade de outros, ou nenhuma delas, mas eu sei de uma coisa: eu estou inteiramente na Tua presença, Senhor, eu me submeto à Tua vontade. É se prostrar, é reconhecer a soberania e a grandeza e a santidade de Deus. É uma atitude do coração de reconhecimento de quem Deus é. Quando nós temos essas experiências com Deus, nós não somos mais os mesmos. Quando nós temos essa experiência, diante das lutas específicas, tá, irmãos? Eu quero que em todo momento vocês tragam à mente de vocês lutas específicas e momentos específicos em que vocês estão diante de Deus, colocando diante de Deus alguma coisa, que vocês tenham uma postura correta. Porque é essa postura que vai determinar como você vai passar por aquele desafio.